Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o primeiro episódio oficial dos estudos sobre os controladores do mundo e as sociedades secretas. Bom, eu pensei como é que eu vou fazer tudo isso. Eu gravei um episódio ontem, agora eu tô regravando de novo, né? São 5 horas da manhã de terça-feira, porque esse é um tópico não só sensível, mas é difícil de você... É muita coisa. Em primeiro lugar, você tem que filtrar muita coisa. E em segundo lugar, é algo assim que é difícil de você ligar os pontos e passar isso pra frente. Mas eu espero conseguir fazer isso da melhor maneira possível aqui através desse curso. E o seguinte, com esse vídeo aqui, nós vamos... Imagina só, imagina uma furadeira, né? Imagina aquele negócio, aquela espiral que você vai fazer um buraco na terra. Então agora a gente tá chegando assim, a gente vai começar a furar o solo. Esse episódio a gente vai começar a furar o solo e até o final desse curso a gente vai chegar lá embaixo. A gente vai chegar lá no fundo do que quem são os controladores do mundo e o que são as sociedades secretas e qual o propósito elas servem, quem controla elas e tudo mais. Bom, então os livros desse episódio são esses dois aqui. Eu vou disponibilizar em PDF as páginas que a gente vai ler desses livros aqui hoje. Eu sei que nos outros cursos eu não consegui salvar os PDF porque a minha plataforma foi derrubada, mas nessa aqui do começo eu já vou disponibilizar. Os PDFs vão estar aqui embaixo anexado. Abaixo desse vídeo aqui vai estar anexado para vocês lerem, quem lê inglês e quiser acessar, porque esses são livros raros de conseguir. Esse aqui foi muito difícil de conseguir, eu comprei ele dos Estados Unidos, de alguém que literalmente quis se desfazer, até mesmo que tá escrito, né? Andrés 2005. Então esse livro pertencia a outra pessoa porque é conteúdo muito raro. Vocês já vão ver por que esse livro é tão raro aqui. Tão raro assim. Então uma coisa que eu quero deixar bem claro é o seguinte: tem muito lixo na literatura sobre sociedades secretas e literatura maçônica. 95% é lixo. O que eu quero dizer por lixo? Quer dizer que não dá pra aproveitar? Não, até dá. Como por exemplo, este livro aqui. Vocês podem ver que eu aproveitei ele bastante. E a gente vai ler ele aqui. Só que tem muita propaganda, e vocês vão entender por que os caras precisam de tanta propaganda assim pra quando o assunto é sociedades secretas e quem controla o mundo. Pois bem, então vamos começar, né? Quem controla o mundo? Essa é a grande pergunta. E vocês vão entender depois porque eu coloquei essa imagem aqui, né? Essa imagem é bem sugestiva, até porque vocês estão vendo a Terra Globo, né? O globinho, tudo bonitinho, o livrinho. Então vamos lá. Antes de eu começar, pergunta pra vocês. Quem controla o mundo? Vamos pensar aqui. Pausa, não precisa pausar o vídeo. Eu vou dar aqui alguns 10 segundos pra vocês pensarem. Pensa aí consigo mesmo. Na sua cadeira, na frente do seu computador, da sua televisão. Quem controla o mundo? Vamos lá. Bom, então, uma das primeiras respostas que a gente recebe é essa daqui. Porque quem controla o mundo é Deus, ou quem controla o mundo, no caso, é o Messias e por aí vai, na parte, né, de Deus. Então, essa imagem está errada. Não só por causa de... E a gente já vai falar, quer dizer que Deus não controla o mundo? Calma. Se acalma aí, não comece a escrever nenhum comentário, acalma. Primeiro ponto que eu quero trazer essa imagem aqui. Por que essa imagem é errada? Porque essa imagem mostra um dos conceitos primordiais das sociedades secretas, que é a dualidade. A dualidade, ela é um problema e ela é um conceito pagão, ela é um conceito dos gnósticos, ela é um conceito que as sociedades secretas não só exploram profundamente, como elas se agarram à dualidade. Por quê? Porque ao se agarrar à dualidade, elas têm uma certa esperança de poder triunfar mais tarde. Não tô dizendo que quem controla as sociedades secretas é esse carinha aqui, calma, a gente já vai chegar lá. Mas o que acontece é o seguinte, essa imagem que promove o bem contra o mal, lutando em níveis iguais, é errada, porque esse aqui já ganhou. Jesus Cristo já ganhou, Yahushua HaMashiach, o Messias já ganhou. Então essa batalha já foi lutada e ele já ganhou na crucificação dele. O motivo disso é o sacrifício que foi feito e o sangue dele derramado limpou, devolveu, retornou à humanidade aquilo que havia sido perdido quando Adão e Eva transgressaram e caíram do jardim do Éden. Isso é algo que eu estou explorando nos estudos da inversão do campo magnético, provavelmente vou falar mais sobre isso. Então assim, essa batalha já aconteceu, o bem já ganhou, Jesus Cristo já tem domínio sobre todos os demônios da terra. Inclusive, teve uma experiência que eu comentei com vocês, que foi em junho, julho do ano passado, que foi a minha primeira experiência com Jesus Cristo, que foi quando eu entendi, foi o meu termômetro para entender o que está certo e o que está errado.
Aí eu falei pra vocês que tem muita propaganda, né? Como é que você entende o que é certo e o que é errado? Esse vai ser o teu termômetro aqui. A Bíblia vai ser o teu termômetro. A gente vai falar sobre isso. Então, esse conceito de dualidade, bem versus mal, errado. Não tem isso aqui. Não tem isso aqui. Até porque o Criador criou o Rei Léo, né? Criou o Satanás. Então, assim, não tem bem versus mal. O bem já ganhou, tá? O bem já ganhou, não tem. Só que o pessoal das sociedades secretas gosta de mostrar essa imagem porque os caras querem se iludir ainda. Então, vamos lá. Agora, quem controla o mundo? É Jesus Cristo que está sob o controle desse mundo aqui? Espiritualmente, Jesus Cristo tem o controle. Só que você só vai ter acesso a isso se você estiver do lado dele. Se você estiver sob o domínio do mundo ou sob o domínio da sociedade secreta, você não vai ter acesso a isso. Por exemplo, em João, capítulo 2, versículo 15. Não ame o mundo ou nada que estiver no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Criador não estará com eles. Por que esse versículo é tão importante? E por que eu coloco sempre versículos da Bíblia em inglês? Porque eu tenho um certo receio com os versículos em português, sendo que às vezes tem uma tradução meio louca lá. Mas enfim, então, não ame o mundo. Não, então, por que importa a gente saber quem controla o mundo? Pra gente entender que a gente não deve amar esse mundo, a gente não deve amar essa vida terrena. Porque a batalha principal aqui, ela é espiritual. A gente vai falar muito desse conceito de batalha espiritual. Outro versículo legal, João capítulo 5, versículo 4. Pois todos que nasceram do Criador vão vencer o mundo. Essa é a vitória que vai então derrotar esse mundo. E através da nossa fé, certo? Então assim, quem controla o mundo são as sociedades secretas. E a gente vai entender quais sociedades, a gente já vai entender isso. Então quem controla o mundo são as sociedades secretas. Por isso que o Criador informou pra gente, por isso que Jesus Cristo falou pra gente, não ame o mundo. Porque se você amar o mundo, você vai vender a sua alma para essas sociedades secretas. E a gente vai ver como isso funciona também. É tudo feito na legalidade. Como eu falei, não tem teoria da conspiração aqui. Não tem. Eu vou mostrar pra vocês tudo que eu tô falando aqui. Então, pra quem... na minha garganta de tanto falar. Então, pra quem segue os ensinamentos bíblicos, a Bíblia ela vai ser o teu termômetro. Qualquer livro que tu vai pegar, tu vai jogar contra a Bíblia, pra ver se tá errado ou não. E vocês vão ver a importância disso neste episódio aqui. Outra passagem interessante. João, capítulo 5, versículo 19 e 20. E nós sabemos que nós somos de Deus, e que o mundo jaz no maligno. Jaz no maligno. E nós sabemos que o Filho de Deus, que no caso é o Messias, está por vir. E que isso nos dê entendimento para então que nós possamos conhecer Ele que é a verdade. Nós estamos nele. Então sim, Jesus Cristo é a verdade. Isso eu aprendi isso com a minha própria experiência de vida para poder falar isso aqui para vocês. Nos últimos 11 anos pelo mundo. Nossa, tudo que eu vivi até hoje culminou para esse momento, esse estudo aqui, eu poder compartilhar com vocês. Então, quando a gente pensa em quem controla o mundo, todo mundo já entendeu que tem entidades malignas, que tem sociedades secretas. Só que é um pouquinho mais complexo do que isso. Essa pirâmide, eu sempre gostei de usar ela, porque ela é bem interessante. A gente tem então, né, animais, o povo indígena. Agora nós vamos entrar num ponto aqui que vai doer pra muita gente. Desculpa, eu preciso falar isso. Então, veja bem. Tem escravidão, certo, né? Escravidão moderna, o pessoal indígena. Eu acabei de voltar de uma viagem pro México. Inclusive aquela viagem vai casar com tudo que eu vou falar aqui também. E nessa viagem, o guia, que ele era da civilização maia, ele contou pra gente no ônibus que o povo dele, os maias, têm sido escravizados a vida inteira. E agora, primeiro, os espanhóis chegaram a escravizar os caras, né? Aniquilaram um monte deles. Inclusive, o maior motivo por que a maioria deles quase foi extinto é por causa da inversão do campo magnético. Mas isso o pessoal não sabe, né? Então, e ele fala que até hoje os maias são escravos das pessoas ricas de fora do México, que tem hotéis, que tem restaurante, coloca os maias lá para trabalhar, trabalho e serviço assim, tipo, mais baixo, né? Faxineira, cozinheira, essas coisas assim. Aí o cara já fala com uma amargura muito grande das pessoas que estão, no caso, escravizando, mas não estão escravizando, elas estão oferecendo um emprego para esse pessoal aí. Então o que acontece é o seguinte, quando eu fui lá no México, eu observei que todo esse pessoal maia cultiva demônios, tá? Os caras vão lá, reza para demônio, tem estátua de demônio em casa, demônio ali, demônio aqui, e daí eles se perguntam por que eles são escravizados. Veja bem, os israelitas, quando eles estavam presos no Egito, o Criador mandou Moisés para
tirar os israelitas da escravidão do Egito, porque o Egito é um país assim altamente pagão, os caras estavam, ó. Aí o povo sai do Egito, mas o Egito não sai do povo, percebe? Por que os israelitas foram punidos por 40 anos no deserto? Porque os caras estavam lá adorando boi dourado, não sei mais o que, não sei mais o que. Então assim, as pessoas saíram do Egito, o Egito não saiu das pessoas. O que essa frase quer dizer? Quer dizer que esse pessoal aqui, que gosta de jogar a carta de vítima, ai porque eu sou de uma minoria, ai porque não sei mais o que, na verdade cultua demônios. Se você cultua demônios, tua vida vai ser uma porcaria, tá? Eu ia falar, eu tô tentando cortar palavrão também porque é antibíblico. Sua vida vai ser uma porcaria se você cultua demônios. A gente observa isso na Índia, a gente observa isso no Egito, ou pelo menos eu observei, os países que eu visitei com maior índice de pobreza são os países que cultuam demônios. Por que tudo bem, a Europa é ateísta, certo? Só que você não enxerga os europeus com estátua de deus pagão em casa, rezando pra demônio com a língua pra fora. Já o pessoal no México, na Índia, no Egito, que é uma pobreza assim, olha, de doer, os caras fazem justamente isso. Então assim, quando você entende que tudo se resume a uma batalha, só que não é essa batalha aqui, como a gente está enxergando, que vamos escolher um lado, não. Esse lado já ganhou, esse lado já ganhou. Quem escolhe esse lado aqui é burro, desculpa, é burro. Então vamos continuar. Então a gente tem nessa pirâmide, aí nós vamos olhar aqui no topo, né? Esquece essa metade pra baixo aqui, isso aqui é o povão, não faz diferença. Eu tô nessa parte aqui também, então eu não tô importando. O que me importa pra gente é essa partezinha aqui, que é o que a gente tá estudando nesse curso. Então veja bem, vocês observam que, e eu vou disponibilizar essa imagem em PDF pra vocês também, né? Pra ficar melhor. Então veja que a pirâmide, ela nunca se completa, tem sempre essa partezinha pra cima. Essa parte aqui, ela representa a real sociedade secreta que controla o mundo. Só existe uma, eu já vou falar sobre isso. Então, essa parte é a espiritual. Daqui pra baixo é humano. Então, todo mundo que você enxerga que pertence às sociedades secretas, eles estão daqui pra baixo. Quem que tá aqui, então? Quem tá aqui são entidades espirituais que usam, então assim, é como se fosse uma cascata, né? Vai caindo, vai caindo, vai caindo. Você já vai entender melhor na próxima imagem que eu vou mostrar. Essa imagem não é a melhor imagem para explicar quem controla o mundo, é uma imagem horrível, na verdade. Eu costumava usar essa pirâmide, agora eu entendi o sistema melhor depois de todas essas pesquisas que eu vou mostrar para vocês. Então a gente tem aqui o seguinte, o Conselho dos 13, né, das 13 famílias, o Comitê dos 300, Controle Financeiro, Clube de Roma, o Grupo Bilderberg, a Comissão Trilateral, as Nações Unidas, nada disso aqui importa. Não importa. Literalmente não importa, vocês vão entender o porquê. Então, depois... E eu só consegui entender isso porque eu tive a oportunidade de viajar ao mundo. O Criador colocou isso na minha vida para eu conseguir entender e mostrar para vocês. Então, quando você tá na sala de história, no teu colégio, e você aprende... Porque eu lembro de aprender, tem o Reino Unido, tem a Rússia, tem o Egito. O que acontece é o seguinte, você aprende tudo separado. O Egito foi uma civilização, a Rússia foi outra civilização, a Grécia foi outra civilização. Não, foi tudo a mesma coisa. Como assim, Débora, foi tudo a mesma coisa? Pois bem. Aí a gente vai começar a entrar em coisas como o tempo fantasma, que é uma hipótese que eu venho estudando. Vou resumir o que é o tempo fantasma. O tempo fantasma é uma hipótese que foram removidos 300 anos da nossa história. Tá certo isso? Talvez. Agora tem uma hipótese que eu acredito mais, que é o seguinte, a hipótese do Mud Flood. Então, nessa hipótese fala que lá pelos anos 1700 lá vai pedrada, começo de 1800, houve uma catástrofe global não, mundial, né, porque a Terra é plana, é uma catástrofe mundial, e essa história da Terra plana vai ter uma aula sobre isso aqui, tá? Aguarde. Então, houve uma catástrofe mundial que dizimou, no caso, o sistema antigo do mundo, que seria o Império da Tartária, que seria a energia limpa, tudo isso eu estou estudando também. Tá? Então não se preocupem, em breve eu vou trazer esses conteúdos para vocês também. Agora, vamos focar numa coisa aqui. Todas essas civilizações antigas, elas têm os mesmos símbolos, elas têm os mesmos rituais, elas têm a mesma arquitetura, pode parecer diferente, porque claro, localmente você vai ver que teve, né, por exemplo, a Rússia tem esses espíritos aqui, não sei mais o que. Só que se você for no leste europeu, se você for para a Sérvia, se você for para a Eslováquia, para a Eslovênia, você vai encontrar isso aqui também. Até se você for na Áustria, você vai encontrar esse estilo aqui em menor intensidade, né? Isso aqui geralmente é o estilo ortodoxo, mas não é só da Rússia, não. Aí tu pensa assim, a pirâmide é só no Egito, né? Tu chega no Egito, o Egito em si
tem centenas de pirâmides, não é só 3. Aí tu chega no México, o México tem tantas pirâmides quanto o Egito. Por que as pirâmides do México não são tão famosas quanto as do Egito? Obviamente, as do Egito são muito maiores, são muito mais, né, legais do que as do México. Mas o que acontece é o seguinte, todas essas civilizações têm algo em comum, que elas foram controladas por entidades, sociedades secretas, em conjunto, em uma maneira unificada, em um só mundo. Lembra que o rei Salomão fala pra gente em Eclesiastes na Bíblia, tudo que foi será de novo. Não há nada de novo debaixo do sol. Então, quando você começa a entender que tudo isso é o mesmo simbolismo, tem a mesma flor que eu filmei em todos os cantos aqui, o mesmo culto a deuses pagãos, os mesmos demônios ali fingindo ser outras coisas. Você entende que, tem alguma coisa a mais aí que tá faltando, tem peças que estão faltando, tem muita peça que tá faltando. Eu sinto assim que eu tô arranhando o topo do iceberg, é mais ou menos assim que eu me sinto. Então vamos para o meu novo diagrama, muito melhorado que aquela pirâmide chata lá que todo mundo fala a respeito. Então quem controla o mundo? Vamos lá, a gente tem 3 círculos, um dentro do outro. Esse formato em si aqui, quem tá nos estudos da inversão sabe exatamente o que isso aqui significa, né? Pois bem. Então a gente tem 3 círculos e o motivo de eu usar o número 3 é só para simplificar o negócio. Tá? Mas é possível que tenha muito... Imagina uma cebola. Você tem o centro da cebola, tem um monte de camada, é isso daqui. Então na camada de fora a gente tem, que é a camada maior, na verdade. Eu sei que essa aqui parece maior, mas a camada de fora ela vai cobrir mais. A gente tem a base, né? O povão, como eu falei. A gente tem as corporações, os governos, os bancos, as celebridades e por aí vai. Aí alguém vai falar assim, não, Débora, mas como assim? Os bancos controlam tudo, né? Lembra daquela pergunta, quem controla o mundo? São os bancos. São as corporações. É nada. Por exemplo, as corporações, as que existem hoje, elas surgiram só lá no século XIX, 1800 lá vai pedrada. Lembra do que eu falei da hipótese do Mud Flood, né? Que tudo foi pro saco e daí a civilização recomeçou 250 anos atrás, mais ou menos. Em outro estudo eu vou falar sobre isso, né? Mas, enfim. Então, corporações não é relevante. Porque se a gente tá olhando aqui, a gente enxerga que tem um sistema em controle há milhares de anos, como é que você pode falar que as corporações que só existem há 200 anos controlam o mundo? Óbvio que não. Governos, 1000 anos, que isso, 1000 anos não é nada. Essas construções aqui, tem pessoas que estimulam que tem muito mais. As pirâmides, por exemplo, essa pirâmide aqui, a pirâmide principal de Khufu, ela tem tipo 5000 anos de idade. Então o que são 1000 anos? Não é nada. E por que eu uso essa data 1000 anos? Porque o governo mais antigo que a gente consegue rastrear, que está de pé até hoje, é a família real britânica, 1000 anos. Só que os outros governos, tipo o governo do Brasil, não tem nem 500 anos. O governo, de todos os outros países, são coisas recentes. Então os governos não controlam o mundo. Então são os bancos. Só pode ser os bancos, né? Não, os bancos surgiram ali lá pelo século XIV, por aí, século XIII, século XIV, inclusive nas mãos de uma das sociedades secretas que a gente vai falar aqui. Celebridades e influências. Isso sim que não, né? Elon Musk, Jeff Bezos. Quem é o retardado que acha que esse pessoal controla alguma coisa? São fantoches. Então eles só existem, tipo, 200 anos e por aí vai. Ninguém não tem relevância nenhuma. Agora, vamos entrar para a parte mais interessante, a parte de mais dentro do círculo. Então, o que acontece com esse círculo aqui é o seguinte, quem está aqui dentro até consegue entrar, imagina que tem uma peneira gigante, até consegue entrar, mas é um número muito pequenininho, então 99% de quem está aqui vai ficar aqui. Só que essas pessoas que estão aqui, elas acham que elas têm algum poder. Por quê? Porque quem está aqui dentro vai passar informação, vai passar ordens, vai filtrar as coisas. Então assim, não tem como, não é que as sociedades secretas infiltraram o mundo. Elas construíram o mundo que a gente vive, seja nos últimos 200 anos ou nos últimos 1000, 2000 anos. Essa é uma questão assim muito profunda. Quando exatamente elas começaram a construir isso, e a gente vai falar sobre isso também, as origens, no caso da primeira sociedade secreta e por aí vai. Calma, vocês vão entender tudo aqui. Como eu falei, a gente está apenas agora começando a arranhar a superfície. Então a gente vê que tem, Débora, quem controla o mundo? São os jesuítas? Os jesuítas surgiram em 1540, tipo, é só uma das centenas de milhares. Existem centenas de milhares de sociedades secretas, entendam isso. O que quer dizer? Quer dizer que cada uma serve um propósito? Quer dizer que uma compete com a outra?
Negativo. Todas elas servem o mesmo propósito, a mesma pessoa, as mesmas metas, que é esse círculozinho aqui, que vai então ramificar, que vai migrar, que vai assim se fundir com o resto aqui e vai passar todas as ordens para os jesuítas, para os cavaleiros templários, para os Illuminati, Order of the Garter, Rosa Cruz, maçons e por aí vai. Então assim, você pode passar o dia inteiro jogando o nome. Ah, comissão trilateral, os 300, as 13 famílias, não importa, não tem relevância nenhuma. Só o que importa é esse círculozinho aqui. Quem que é a Irmandade? Que aí nós já estamos entrando no ponto espiritual. E eu vou responder para vocês. Vocês podem enxergar aqui, daí zionismo, não importa, Rosa Cruz, não importa, Skull and Bones, não importa. Nós hoje vamos olhar o Illuminati, porque é o do livro, né, que eu consegui aqui, mas vocês vão entender que tudo é a mesma coisa. Farinha do mesmo saco. É tipo você pegar um container de farinha e colocar um pouquinho num saco verde, um pouquinho no saco amarelo, um pouquinho no saco azul e revender e falar, ó, isso aqui são produtos diferentes. É a mesma coisa. E daí vocês vão ver que os maçons tá em branco. Tem um motivo. Então, oficialmente, a maçonaria surgiu em 1717. Só que nós vamos ter aulas específicas sobre a maçonaria. Por quê? Porque a maçonaria, ela é a face, ela é a porta de entrada, ela é a frente da Brotherhood, da Irmandade, como eu vou explicar para vocês aqui. Então, eu quero, antes de a gente ir mais a fundo, eu quero desmistificar uma crença, uma teoria da conspiração que é dos reptilianos. Reptilianos não existem, tá, pessoal? Desculpa quebrar isso pra vocês. Eu sei que tem muita gente aqui que vai ficar triste. Reptilianos não existem. Como é que eu sei disso? Então, teve um tempo na minha vida que eu cheguei a acreditar que reptiliano existia, que era quando eu assisti o David Icke. O David Icke, não tenho como eu falar se ele é membro de uma sociedade secreta ou não. Só que o David Icke, o cara, ele mais engana do que informa. Porque ele promove a ideia dos alienígenas, que a humanidade foi criada por alienígenas, e blá blá blá, e nova era, e planetas, e Nibiru, essas porcarias todas aqui. Então, assim, essa história de reptiliano, por que isso aqui foi jogado? Isso aqui foi oposição controlada. Por que os caras jogaram reptiliano? Porque eles não queriam que você chegasse a esta conclusão aqui, e não queriam que você entendesse que, em primeiro lugar, o bem já ganhou, e eles não querem que você entenda que Jesus Cristo é real, que Jesus Cristo é o Messias e que Jesus Cristo tem autoridade divina sobre todos os demônios da terra. Eles querem que você fique paranoico pensando que vai vir um réptil de 3, 4 metros de altura e vai sugar a tua vida. Não é assim que funciona. Os caras até sugam a vida de alguém, mas é através de rituais, porque rituais controlam o mundo. A gente vai entender isso também na parte que eu for falar dos rituais. E mais pra frente nesse episódio. Então assim, essa baboseira de reptiliano não existe, tá? Não tem reptiliano, não existe reptiliano. E voltando aqui a essa pirâmide. Então quem tá no topo aqui são entidades espirituais. Todo mundo entendeu? E daqui pra baixo são humanos. Humano. Rainha da Inglaterra, humana. Humanos, são humanos. Só que por conta dos rituais que eles fazem, das coisas que eles se envolvem, eles acabam abrindo portas para entidades espirituais muito pesadas que dão a impressão ou dão a entender que os caras têm poderes a mais e tudo mais, mas no final os caras vão morrer igual, vai todo mundo morrer. E assim, para onde que vão? Pois é, né? Então, olha só. Como eu falei, essa é a grande batalha, certo? Você tem Jesus Cristo, no caso, o grande sacrifício que foi feito para libertar a humanidade, né? Jesus veio para libertar os cativos, e a gente tem o outro lado. Aí alguém vai falar, Débora, o outro lado é o satanismo. Sim, de certa forma, sim. Só que vamos olhar com uma mentalidade menos negativa e vamos tentar entender o que esses caras adoram. Porque isso aqui resume a parte espiritual dessas sociedades secretas. Porque se você chegar e falar, vocês são todos satanistas, os caras vão dar risada, falando, não, já viu? Da onde? Calma. Cabala. Vamos falar sobre a cabala um pouquinho. Eu quero ensinar a cabala pra vocês? Não, porque eu mesmo nem sei os detalhes da cabala, porque isso aqui é coisa errada, tá? Errado. Desculpa, errado. Aí tem alguém que vai falar, Débora, mas você está sendo doutrinada pela fé religiosa e blá blá blá. Esse livro aqui vai explicar pra vocês o que eu quero dizer, por que isso aqui é errado. Vocês vão entender.
E porque eu tive aquela experiência espiritual com Jesus Cristo que aquela experiência mudou minha vida. Foi tipo a Débora antes daquela experiência, a Débora depois. Que, gente, vocês não têm noção do que foi aquilo, cara. Olha, eu enxergar o meu corpo. Tipo, eu tava dormindo e eu consegui sair do meu corpo no sonho, né? Porque eu tava com paralisia do sono. Eu consegui enxergar essas criaturas, entidades malignas me segurando. E quando eu falei o nome de Jesus Cristo Yahushua HaMashiach, pronto, soltou. E eu falei que eu dei autoridade para Jesus Cristo Yahushua HaMashiach ter autoridade sobre minha vida e amarrar qualquer entidade negativa que possa tentar me atrapalhar. Então, assim, eu sei que esse é o caminho. Eu sei que a Bíblia está correta. Ah, Débora, mas a Bíblia não foi alterada? Nós vamos falar sobre isso aqui também, eu estou estudando isso. Olha, 95% da Bíblia eu diria que está correta. Talvez tenha algumas coisinhas ali que foram adicionadas pelos maçons, que a gente vai tentar, eu vou tentar ver se eu consigo descobrir e apontar exatamente o que, porque é algo muito sério isso, é muito sério. Mas a Bíblia está correta, em resumo, e ela vai ser o termômetro pra gente e pra todos vocês. Então o que é a Cabala? Vamos lá, vamos olhar um pouquinho aqui na Cabala. Por quê? Quando você começa a estudar a maçonaria a fundo, ou as sociedades secretas a fundo, você vai ver que tá tudo interligado, certo? E você vai entender o que ela serve. Porque não é só, veja bem, bom, vocês já vão entender o que eu tô querendo falar. Então na Cabala a gente tem a árvore da vida, certo? E a gente tem aqui os dois pilares, inclusive olha como eles se unem, né? Esses dois pilares representam a dualidade, lembra que eu falei da dualidade? O negativo e o positivo, o vermelho e o azul, Boas e Hashem, Jashem, acho que assim se pronuncia, o feminino e o masculino, o passivo e o ativo, os dois tipos de energia, certo? Essa questão da dualidade hermética, ela realmente existe. Então tem feminino e masculino, positivo e negativo, azul e vermelho, branco e preto, chuva e sol, isso existe. Agora, isso não pode ser usado para descrever a questão espiritual, porque a gente já entendeu quem já ganhou. Então é outro patamar. Isso é o que as sociedades secretas acreditam. A Kabbalah, é isso que elas seguem, é isso que o misticismo judaico ensina, que o pessoal vai falar, os zionistas, não sei o que. O pessoal segue esse conhecimento. Isso aqui existe há milhares de anos, desde que o mundo é mundo. Desde o primeiro império da Suméria, do Egito, após a enchente de Noé, isso aqui existe, isso aqui é aplicado. E por que isso é ruim? Vocês vão entender aqui. E é o seguinte, isso aqui é o grande inimigo. Claro, o grande inimigo é o satanismo, certo? Só que isso aqui é o satanismo bonitinho, disfarçado de coisa boa. Vamos fazer um yoga, vamos fazer não sei o que. Vocês vão entender porque essas práticas nova era aí é tudo lixo. Então, voltando aos dois pilares, né? Vamos usar essa analogia dos dois pilares. Quem controla o mundo? Espiritual, físico. Alguém vai comentar, Débora, não bate na televisão. Essa televisão aqui é velha, não é nem minha para início de conversa. Então eu vou tocar nela porque eu gosto de tocar. Então, espiritual e físico. Qual que é o espiritual? O espiritual é o Kabbalah. Qual que é o físico? O físico é o que todo mundo enxerga. Então, quando você vai conversar com alguém sobre sociedades secretas, 99% das pessoas vão focar no físico. E essas pessoas incluem próprios maçons. Se você é maçom até o grau 32, você vai ficar no físico, você não vai entender o espiritual. Para você entender o espiritual é 32 para cima, que a gente vai conversar aqui. Então, você olha aqueles maçonzinhos lá, grau 1, grau 2, grau 3, tipo que tinha lá em Francisco Beltrão, essas porcaria toda aí, os caras estão aqui, ó, no físico, eles não entendem o espiritual. Você pode achar que eles entendem, porque eles vão fazer ritual, tem ritual de iniciação, do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau, eu vou inclusive compartilhar esses rituais com vocês aqui, mas eles não entendem por que os rituais são feitos. E um dos pontos que controla o mundo são rituais, numerologia, datas, momentos, objetos, tudo isso, os caras são obcecados com rituais. Por quê? Porque eles têm que fazer tudo de acordo com que o mestre deles manda. Quem que é o mestre? O Master Mason. Vocês vão entender. Quem que é o mestre? O Most Worshipful Master. Vocês vão entender. E o físico. Então, os dois livros que eu tenho aqui, inclusive, vão mostrar pra gente a diferença dos dois pilares. O físico e o espiritual. Físico e espiritual. Bom, então vamos lá. Esses são os dois livros que eu tenho aqui. Vocês estão olhando, são exatamente os mesmos. Eu tirei uma foto deles. E vamos olhar um pouquinho aqui. Então, este livro aqui
vai explicar bem certo pra gente, só que é aí que eu digo que tem que ter cuidado. Então esse livro aqui é o exemplo perfeito do porquê que a gente tem que ter cuidado com a propaganda e medir tudo na base da Bíblia. Então vamos começar. Nós vamos começar justamente com este livro aqui. Eu não lembro quanto que eu paguei por ele, mas foi cerca de R$1.000, foi um livro caro. Que se chama então O Livro do Conhecimento, As Chaves de Enoque. Então Enoque, inclusive o livro de Enoque é um dos livros que eu uso para os meus estudos da inversão, então teve, né, isso de acordo com muitos pesquisadores, teve 2 Enoques, e isso faz muito sentido, porque esse povo gosta de corromper e inverter tudo. Então, no caso, a pergunta é, esse aqui é o Enoque que foi levado junto com Deus, ou que foi, né, que Deus elevou para mostrar todo o universo, como é que funciona, ou esse é o Enoque mal, no caso, né, o Enoque que as sociedades secretas adoram adorar. Inclusive o John Dee, lá da Rainha Elizabeth I, falava com o Enoque o mal. Então vamos ler aqui um pouquinho. Um ensinamento dado em 7 níveis. Primeiro o número 7, muito importante. A gente vai usar esse número 7 várias vezes nesse estudo aqui, para ser lido e visualizado em preparação para a Irmandade da Luz. Grava esse nome, Brotherhood of Light, Irmandade da Luz. Grava esse nome com você, que vai ser importante. Para ser entregue para acelerar as pessoas da luz. Quem que são as pessoas da luz? Quem que é adicionado com luz? Vamos lá. Então tem gente que vai falar, luz é Jesus Cristo. Aí tem gente que vai falar Lúcifer. Então tem até os loucos que falam que Lúcifer é Jesus. Nossa, assim, é um mar, tipo, você mergulha num mar de lixo para você catar uma pepita de ouro. É mais ou menos isso que é fazer esses estudos. Só que quando a gente olha aqui, quem que publicou isso aqui foi a Academia para o Futuro da Ciência. A ciência é a religião da nova ordem. Então, e olha aqui, ó, o triângulo com o triângulo dentro, a questão hermética, assim em cima como embaixo, a estrela de 6 pontas, que simboliza justamente assim em cima como embaixo, e umas outras coisas ocultas aí. Então a gente já enxerga a assinatura de quem? Por que eu digo isso? Quando eu peguei esse livro na mão, por causa do nome aqui, Yahweh, eu pensei, é o nome do Criador, né, certo? Aqui o Espírito Santo e tudo mais. Eu achei, poxa, esse livro deve ser um livro correto. Inclusive o livro referencia a Bíblia várias vezes. Só que ao olhar, dar uma olhada mais crítica, você entende que isso aqui é misticismo cabalístico. Eu vou mostrar para vocês como que isso está ligado com as sociedades secretas. Então eu marquei algumas partes aqui, né? As chaves revelam um grande plano que está se desenrolando para a mente divina. Primeiro ponto de problema aqui, que é esse pessoal das sociedades secretas que cultuam a Cabala, e todos cultuam a Cabala, tá? Você pode não saber porque você é ignorante ainda, porque você não subiu nos níveis suficientes, mas todos eles adoram a Cabala e eu vou provar isso nesse curso. Então assim, é a questão de você se comparar com o Criador. É isso que esse pessoal pensa, é isso que vocês vão entender. Então, abrindo o seu coração e trazendo a música da alma para o próximo nível de parceria divina com o humano. Parceria com quem? Parceria com os anjos caídos, né? A árvore da vida traz pra gente a luz, no qual é maior do que 1000 sols. Esse que são o número 1000 pontos de luz, né? Os Skull and Bones, Sociedade Secreta, usa isso daqui muitas vezes. Para acordar no próximo nível da evolução e ajudar em trazer né, a humanidade em uma forma de luz mais superior. Então essa questão de evolução é um das crenças desse pessoal cabalístico, que a humanidade tem que evoluir espiritualmente, fisicamente, mentalmente. O pessoal joga isso aqui. Então já no prólogo a gente já entende quem que escreveu essa bosta, desculpa, tô tentando não falar palavrão, quem escreveu esse lixo aqui. Então essa sabedoria evoluída abre os 7 selos. Opa, 7 de novo. Referência também aos 7 selos do Apocalipse. Nas tradições ocidentais, e os 7 chakras nas tradições orientais. Grava chakra, né? Tá. Os 7 selos abrem simultaneamente, ligando a gente com a árvore da vida. Então, por que esse pessoal é focado na árvore da vida? Ué, Débora, mas a árvore da vida não é uma realidade? Sim, a árvore da vida, inclusive eu explico nos estudos da inversão o que significa essa árvore da vida. Só que vocês vão entender quem que esse pessoal adora. Quem que é o Deus dessa irmandade? Ah, Débora, mas o Deus da irmandade é o Hassatã.
Sim, porém tem um outro Deus que os caras cultuam bastante, que tudo cai, é tudo paganismo, né? Tudo paganismo, vocês vão entender quem que os caras adoram muito. Bom, aqui cortou um pedacinho que eu tinha falado, né, de demônios, enfim. Então a presença divina, né, esse nome aqui, que é o feminino, o sagrado do feminino, ó, já começou, vocês estão entendendo onde a gente está indo, que é a cabeça de Deus que existe em todas as ordens criativas e as dimensões. Aí de novo, a questão de você se tornar Deus, que é o que a Cabala ensina. Outros mestres, agora nós estamos entrando na parte interessante, por quê? Porque esse cara aqui se referiu a Abraão, Isaías, João, Buda. O que Buda tem a ver com os profetas do Criador? Krishna, que é um demônio, o cara chama de mestres, masters. Isso aqui é linguagem maçônica, vocês vão entender. Dentro do escritório de Cristo. Então, como é que você entende se o espírito é maligno ou é bom? Você pergunta quem ele serve. Se o cara falar o seguinte, que Jesus na verdade era apenas um mestre maçom, assim como Buda, assim como não sei o que. Baboseira, lixo, cortou, não serve isso aqui, não serve pra gente. E a gente começa a entender aqui que o cara, mesmo o cara falando, o reinado de Deus, né, e tudo mais, a gente entendeu que isso aqui é justamente para você achar que é Deus e colocar Jesus, que está além, que está acima, colocar Jesus no mesmo nível de Krishna, Buda e o não sei mais o que. Absurdo isso. Porque, qual que é uma das maiores metas das sociedades secretas? Elas têm várias metas, né? Que é unificar o mundo, que é avançar as agendas de controle, que é a dominação e poder. Agora, qual que é uma das metas principais, se não a principal desse povo aí? Destruir a divindade de Jesus Cristo. Por quê? Porque os caras sabem que Jesus tem poder e autoridade sobre todos os demônios. Então eles precisam destruir isso, precisam fazer as pessoas acreditar que como você está dominada pela matrix religiosa, você não sabe que Jesus era um mestre maçom e blá 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 blá. É isso que os caras querem, vocês vão ver. Aí eles falam, a transfiguração coletiva mostra que Jesus não trabalhou sozinho, não. Mas dentro da Brotherhood of Light, dentro da Irmandade da Luz. Cara, eu não consigo com isso, tá vendo? Então assim, de todos os 55 livros que eu li sobre esse assunto, eu digo pra vocês, o propósito número 1 dessa Irmandade da Luz é destruir, porque eles não podem destruir espiritualmente. Se eles forem na luta contra Jesus Cristo espiritualmente, Jesus Cristo vai pisar na cara deles. Agora, os caras têm que destruir aqui pros humanos. Eles têm que destruir a crença e a fé que as pessoas têm em Jesus Cristo, porque isso vai dar poder para um monte de demônio de entrar e possuir. Aí o cara vai lá e faz yoga e não entende que yoga facilita a possessão demoníaca. O cara vai lá e faz medição, como é que fala? Meditação. Também auxilia a poção demoníaca, percebe? Então assim, olha como as aparências enganam. Então olha para um livro desse, tem o nome do criador, tem o tetragrama, certo? Tem passagens bíblicas, mas presta atenção na assinatura do livro. Quem que assinou isso aqui que você vai entender como os caras manipulam tudo. Aí eles falam que eles vão ensinar através da Cabala, vão dar o poder para essas pessoas de se transformar em deuses de níveis mais baixos, porque eles falam que tem vários níveis, não sei o que. Inclusive eles chamam Enoque de mestre, master. Cuidado com essa linguagem maçônica aí. E então ele continua falando, e outro problema que é o seguinte, neste livro os caras avançam a ideia da Terra Globo. Então cuidado com tudo que avança a ideia da Terra Globo. Inclusive as pessoas que promoveram e começaram com essa história que a Terra é um globo são sociedades secretas. A gente vai ver aqui. Então, continuando. E eu vou disponibilizar essas páginas PDF. É praticamente a mesma coisa que os caras estão falando. É heresia. Os caras estão comparando Jesus com mestres maçons. Estão falando que é a meta. Então, e eles usam o nome do Criador. Adonai Tsevaot. Os caras sabem de quem eles estão falando. Só que ainda assim eles pegam essa informação, corrompem, para que uma pessoa que às vezes não tem a fé bem estabelecida vai pegar esse livro aqui, vai ler e vai pensar, meu Deus, eu entendi tudo. Na verdade você está entendendo a Cabala. Então fala aqui da pirâmide, com o trono, depois eu vou falar da pirâmide, vai ter uma aula só sobre pirâmide, que é o trono dos dias antigos e blá blá blá. É o trono de quem? Vai vendo.
Então daí eles falam sobre as sementes dos anjos caídos que se misturaram com as raças da terra. Só que é engraçado que eles falam o seguinte, eles são contra encorajar, eles falam que Enoque é contra isso e falam então para não fazer adoração falsa ao Criador. Gente do céu, é absurdo. E eles falam, não adore esses anjos caídos. Então você tem que filtrar muito, você tem que filtrar. Só que como é que você vai saber o que é verdade e o que não é verdade? Só com a Bíblia, só com isso. Aí eles falam o nascimento de um novo céu e uma nova terra. Isso aqui eu expliquei nos estudos da inversão. De novo, eles falam da natureza da posição de Cristo. Os caras querem destruir o que significa Cristo. E eles falam da irmandade, a história da irmandade nesse planeta, a razão dos verdadeiros ensinamentos de Yahweh estavam encodificados na linguagem da luz. E quem que tem, de acordo com esses caras aqui, quem que é o único grupo que tem a linguagem da luz? É a Irmandade da Luz, Brotherhood of Light, que é a Ultimate Secret Society, é a Secret Society mais no topo do topo. Esquece tudo o resto, tá? Esquece zionismo, esquece jesuíta, esquece todos esses bichos aí. É só uma que importa, que vocês vão entender. Aí já faz referência aos 7 selos do livro do Apocalipse, que serão quebrados, e daí fala da questão da ciência, e os caras estão pegando e fazendo uma mistureba tremenda. E daí, de acordo com esse livro, tem 64 chaves que foram mostradas a Enoque e um outro cara aqui chamado Metatron. Muito estranho. Só que, de novo, ó, os mestres. Aí eles querem falar que os 144 mil, como eu expliquei, né, seriam casos escolhidos, como a Bíblia fala, os descendentes dos israelitas, né, das 12 tribos de Israel. Os caras querem destruir isso aqui também, falando que os 144 mil não são israelitas, mas na verdade são os membros da Irmandade da Luz, são o povo doentio das sociedades secretas que tá, né, com o mundo. Absurdo isso aqui, mas essa é a literatura que esse povo lê. Inclusive quem me recomendou esse livro aqui foi um maçom. Foi um próprio maçom que recomendou, um maçom de alto nível, que falou desse livro aqui. A maioria dos livros que eu tenho, só consegui acessar eles porque foi um maçom de dentro da maçonaria que me falou o nome. Se você pesquisar na internet, esses nomes nunca vão aparecer. Isso aqui foi conteúdo, e daí pra eu encontrar e conseguir comprar, nossa, eu investi muito dinheiro, muito tempo pra isso tudo. Então ele continua falando, né, dos ensinamentos. A gente vê aqui, de novo, né, a palavra mestre, se conectar com os mestres que estão administrando a sabedoria nesse programa do mundo terreno. Então vocês estão entendendo, quando fala mestre, saibam quem que tá no poder aí. Aí os caras adoram falar do amor. É toda a frequência do amor, que é só amor, Deus é amor, Jesus é amor. Sim e não, tá? Deus e Jesus são justiça também, só que os caras não querem saber de justiça. Por quê? Porque se for cobrar o que esse povo fez com o resto da humanidade, ó... Então assim, complicado, né? Esses mantras ativam comunicação psicográfica com a Irmandade. Que mantras são esses? São rituais, são coisas como yoga, coisas como meditação, o que for. E esses mantras... são dados pela Irmandade conforme você vai subindo nos níveis, e esses mantras permitem que você seja possuído por demônios. É o que está sendo falado aqui. Olha essa imagem aqui, bem ilustrativa, né? Vocês conseguem enxergar quem é que está por trás. Aí os caras colocam o olho que tudo vê, os egípcios, vocês vão entender que tudo se originou no Egito. Tudo se originou no Egito. Aí você tem a questão olha só, o terceiro olho abrindo, e ai, que lindo isso, meu Deus, quando na verdade isso aqui é tudo posição demoníaca. Você está abrindo... Oi, meu alarme, peraí. O que acontece aqui é que quando você começa a fazer esses negócios, esses yoga, quando você começa a introduzir na Cabala, você está abrindo a tua mente para esses espíritos demoníacos entrarem dentro dela. Como é que pode um livro que fala do Criador ter esse tipo de imagem? É surreal. Aqui fala, né, de novo, o Messias coletivo. Então, de repente, olha só como os caras são... Ai, absurdo, né? Eles começam falando que Cristo era só um mestre maçom. Agora eles falam que tem um Salvador, sim, tem o Messias, só que o Messias não é um indivíduo na cabeça desse povo aqui. O Messias para eles é o Messias coletivo. Então, todo mundo vai fazer isso aqui, né? Vai fazer essas loucuras, esses rituais, vai receber o espírito do anticristo, demoníaco, dentro deles, e daí eles vão se tornar o Messias coletivo dessa Irmandade da Luz.
Percebam aonde que isso está indo, né? Olha como o negócio é profundo. E isso é só o começo, só o começo. Aí ele fala, porque os anjos caídos, o pai, no caso o criador, declarou que nenhuma sociedade planetária deveria se unir com outra espécie ou colocar sua semente em um outro planeta. O cara tá falando a verdade? Sim, que os anjos caídos, né, foram punidos pelo Criador por colocar sua semente na humanidade. Só que olha a linguagem que ele tá falando aqui. Ele tá dando a entender que existem vários planetas. Existem os planetas, mas eles são estrelas errantes, como eu já expliquei. E quem tá nos planetas são os anjos caídos. Só que o que o cara tá dando a entender aqui, e quem quer entender mais sobre isso, gente, tem o curso da inversão do campo magnético. Vou deixar o link aqui pra vocês. Só que o que esse cara tá dando a entender aqui é que existem muitos planetas e que existem muitos mundos alienígenas, essas coisas aí. Lembra da agenda alienígena. Lembra, os caras estão colocando isso aqui há muito tempo no subconsciente das pessoas. E por que eles querem falar assim, que não dá pra você, cruzar as espécies diferentes? Opa, não é só a espécie diferente, são entidades espirituais diferentes, anjos caídos, humanos. Os caras estão tentando falar que espécie. Aí vai vir alguém que vai falar, por causa desse livro aqui, vai chegar e vai falar, não, é que sabe o que aconteceu? Os anjos caídos pegaram o DNA humano e misturaram com macaco, uma espécie diferente, e criou o que foi aí. Então isso aqui, ó, nossa, lixo total isso aí, não se aproveita nada. Agora vamos para o segundo livro. Então esse livro foi a parte espiritual, que eu tô dando início para vocês. Agora vamos olhar um pouquinho a parte física das sociedades secretas, que envolve o quê? Os rituais e por aí vai. A escola secreta da sabedoria, os rituais autênticos e doutrinas do Illuminati. Então a gente vê que um dos símbolos principais do Illuminati é o que? A coruja. A entrada do livro. Então a gente já tem aqui na introdução, falando sobre a questão do segredo, porque tudo funciona em níveis diferentes. Você sobe um nível, aí tem que passar uma evolução espiritual na palavra desses caras aqui. E finalmente então você chega nos graus que foram feitos apenas para poucos escolhidos. O que é apresentado aqui é o sistema como foi praticado, ou no caso dos mistérios mais altos, né, os Higher Mysteries, que ainda estavam sendo criados em 1783, quando o Illuminati foi oficialmente formado. Só que o Illuminati nada mais é que mais uma ramificação da Irmandade da Luz. Então, o conteúdo, as doutrinas que esse povo usa, os rituais que eles usam, existem, desde o princípio da humanidade. Mas aí eles vêm e falam, não, isso aqui foi criado em 1783, entendeu? Uma época enquanto a ordem estava expandindo e então nenhum conflito interno ou externo estava causando problemas ou ameaçando. O adepto então era dado cada grau com suas novas doutrinas. Então cada grau que você sobe tem uma doutrina nova. Quando eu for falar sobre os diferentes graus da maçonaria, vocês vão entender tudo isso daqui. Eu só estou dando uma introdução para ver a parte física, a parte nessa terra aqui. E a informação que é dada acaba então garantindo que cada membro indivíduo, assim como cada ramificação da ordem, poderia ser monitorado por superiores que estavam em comando. Quem são os superiores? É a Irmandade da Luz. Até 1783, várias centenas de membros já tinham sido iniciados, inclusive na parte ocidental, central e sul da Alemanha, que é inclusive nos países onde muitas das cidades surgiram. Então, ligados com os Rosa Cruz, lembra, é tudo ligado, é tudo farinha do mesmo saco, E os caras então prometem para os membros uma sabedoria mais alta. O que é a sabedoria mais alta que eles prometem? Cabala. Aí porque o cara tá lá possuído por demônios e consegue de repente levitar, jogar um negócio lá, eles acham que é uma sabedoria superior. Loucura. E daí a promessa de você avançar na sociedade também, ter acesso a serviços médicos de graça, olha só, ter segurança que se alguma catástrofe acontecer, você não vai perder nada, você vai ter tudo de volta. Olha o absurdo disso, olha o poder que os caras têm, ridículo isso. E também capital para investimento. Então, mesmo se você for parte de uma sociedade dessa, você pode ser pobre total
que os caras vão te dar dinheiro pra você investir. Por isso que esse pessoal é tudo rico. Eles controlam tudo. Aí o cara tá falando um pouquinho sobre o Weishaupt, que foi quem originou a vertente do Illuminati. E ele faz referência ao zoroastrianismo. O zoroastrianismo é outra dessas... É tipo, parecido com a cabala, o misticismo lá, umas coisas loucas ali. Mas no final é tudo a mesma coisa. Porque os caras são quem? Os iluminados. É uma metáfora para a iluminação. E vocês vão entender o que é essa iluminação quando eu falar sobre os rituais maçônicos. Então aqui a gente tem mais um pouco dos iluminados maçônicos. Então tem maçom que vai falar, não, mas ó, o Illuminati não tem nada a ver com a maçonaria. É óbvio que tem a ver. A ordem dos Illuminati se baseou inteiramente na maçonaria. E os rituais deles são os mesmos, a linguagem é a mesma. Inclusive, deixa eu mostrar aqui pra vocês, aonde que tá a parte. Inclusive eles falam que eles se originam, né, boa parte se origina da questão escocesa. A Escócia é um dos países mais, assim, maçônicos da história do mundo. Muito da maçonaria se origina da Escócia, a gente vai falar sobre isso também. E, olha só, daqui tem a parte... de novo os caras falam, aqui toca num ponto importante. Olha só, com essa meta em mente... o cara escreveu uma explicação dos símbolos maçônicos que culminam na revelação do segredo que Hiram Abiff, vocês vão entender quem é esse cara aqui, um dos caras mais importantes que, de acordo com eles, originou a maçonaria, é na verdade Jesus Cristo. Lembra que eu falei? Qual que é a meta número 1 desse povo doentio? É acabar com a divindade de Jesus Cristo e falar que ele era um mestre maçom. Olha a heresia, falar que ele era Hiram Abiff. Vocês vão ver quem era Hiram Abiff mais tarde. Absurdo, absurdo isso. Mas veja como tudo confirma. Aí a gente tem aqui um pouco mais falando dos Illuminati, das metas e tudo mais. Não faz relevância pra gente, porque conforme vocês vão entender nesse curso, todas essas sociedades trabalham com o mesmo propósito, com as mesmas ferramentas, os mesmos rituais e por aí vai. Mas tem uma parte que eu queria mostrar pra vocês. Então, né, o cara fala, cada membro é dado uma perspectiva para contribuir, é dado um papel para ele fazer, para contribuir com a agenda do mundo aqui. Por isso que cada pessoa é dado já o que eles vão falar, como é que eles vão agir, acabou a tua liberdade. Quando você assina o contrato, quando você participou do ritual de iniciação e você falou os seus votos, acabou pra você, acabou. Só Jesus na causa e olha lá ainda. Cerimônias de iniciação são exatamente as mesmas da maçonaria e elas têm um significado muito profundo, que a grande maioria das pessoas que são iniciadas, elas só enxergam o pilar físico, elas não enxergam o pilar espiritual, mas isso aqui tem consequências no mundo espiritual, sim. E olha só, para você conseguir subir os graus da ordem dos Illuminati, você tem que ser um maçom, tem que se tornar um maçom primeiro. Então veja, maçonaria e Illuminati é isso aqui, ó. Não adianta os caras falar que não tem nada a ver, vindo da boca de dois maçons que escreveram esse livro aqui. Aí, olha só a linguagem de novo. The Worshipful Master. Quem que é esse cara? Que é o mestre mais digno de adoração. Essa é a tradução para Most Worshipful Master. Até esqueci como pronunciar a palavra. Que é então o mestre top, que é quem é adorado pelo Brethren, que seria então pela a ordem inteira. Os caras adoram quem? Eles adoram Jesus, eles adoram o Criador negativo. Eles adoram o Most Worshipful Master e acima deles tem outras entidades cabalísticas que a gente vai falar a respeito. De novo, a intenção de Jesus Cristo que introduziu uma religião pura, com o que? A Irmandade da Luz. Surreal isso, né, pessoal? Surreal como os caras distorceram tudo e fizeram uma lavagem cerebral no mundo. E daí ele fala também sobre a questão dos graus maçônicos e como, dependente do grau que você está, você pode então entrar para os Illuminati. Então assim, gente, essa foi a introdução ao assunto. Vocês podem ver, tem muita coisa pra gente cobrir aqui. Eu vou tentar cobrir da melhor maneira possível, colocar tudo da melhor maneira possível, mas eu espero que vocês estejam começando a entender a relevância das sociedades secretas, quem controla o mundo, o que isso significa, o impacto e tudo mais. Então o próximo episódio é sobre a mão invisível, tá? Próximo episódio eu vou estar adicionando aqui
fiquem atentos, eu vou anunciar no YouTube ou no Instagram, nos dois, quando eu colocar o próximo episódio semana que vem. Muito obrigada, tenham todos um ótimo dia e até a próxima.